Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. E provaram da graça de Deus, o milagre de Deus, através dos desafios que elas viveram. Então, todas as mensagens estão gravadas lá no YouTube. E hoje eu quero falar sobre mais uma mulher da Bíblia, em que não é dito o nome desta mulher, mas que o exemplo dessa mulher impacta profundamente as nossas vidas, e eu tenho certeza que cada um de nós iremos nos identificar com essa mulher, talvez não com o problema de saúde que ela estava vivendo, grave, mas talvez você se identifique por alguma situação que você esteja passando na sua vida, que talvez te faça sentir para baixo, com medo, angustiado, perplexo. Ou talvez você não esteja enfrentando algum desafio, mas que num futuro você possa passar por algum desafio assim, você vai se lembrar do exemplo desta mulher e do exemplo da fé desta mulher. E semana passada nós falamos sobre a mulher samaritana, que foi buscar água num poço, ao meio-dia, um horário em que ninguém buscava água, mas ela buscava água naquele horário porque ela não queria ser incomodada por ninguém. E ela era uma mulher rejeitada na sociedade, por ser uma mulher prostituta. Mas ela não imaginava que ali, sentado à beira do poço, estava Jesus. Jesus que conhecia sua vida, que conhecia sua história, que disse para ela: você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é o seu marido. E Jesus demonstrou amor e compaixão por essa mulher, e essa mulher teve a sua vida transformada. Então deixa eu colocar aqui. Ok, hoje eu quero falar sobre a cura da mulher do fluxo de sangue, né? E eu gostaria de ler o texto com os queridos irmãos, que diz assim: Jesus foi com ele. Com quem? O contexto fala de Jairo. Jairo, a sua filha estava doente, e a sua filha veio a falecer. E nesse percurso até a casa de Jairo, que era um comandante, alguém importante no Império Romano, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, o apertava. Então era um grupo muito grande de pessoas que caminhavam, que seguiam Jesus, né? Na expectativa de diversas coisas, serem curados, ouvir as palavras de Jesus, não importa. Mas uma multidão seguia Jesus. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, não são 12 dias nem 12 meses, mas 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, na sua roupa, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Ó, a muvuca que está aqui, Jesus, todo mundo apertando, e o Senhor está perguntando: quem tocou no seu manto? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha
feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se, ajoelhou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, coragem, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Até aqui. E depois desse acontecido, Jesus continua a sua caminhada e ele vai até a casa de Jairo, né? E antes de chegar na casa de Jairo, ele já chega a notícia para Jesus e para Jairo: olha, a menina morreu. E Jesus acalma o coração de Jairo: fica tranquilo. E Jesus vai até a casa de Jairo e ele ressuscita a menina. Mas eu não quero me deter hoje para falar de Jairo, mas sim desta mulher, que tinha um problema de saúde, um problema de hemorragia, que perdurava por 12 anos. 12 anos. E ela tinha buscado orientações médicas, mas nada resolvia o seu problema. Pelo contrário, o texto bíblico fala que piorava. A cada dia, a cada mês, a cada ano, piorava sem solução. E o texto bíblico fala que ela deve ter gasto todos os seus recursos diante daquela situação. Talvez não seja esse o seu caso, um problema de hemorragia, mas talvez você já conheceu alguém que tenha problema de hemorragia. E eu quero explicar um pouquinho sobre essa questão. Sabe, queridos, nós vivemos em uma sociedade de contrastes sociais, né? No mundo como um todo, econômico, cognitivo, religioso, etc. Todavia, por trás de diferenças marcantes, há muitos elementos de proximidade. O relato bíblico de Marcos 5, de 25 a 43, nos faz refletir justamente sobre este tema. Apesar das diferenças, somos mais parecidos do que imaginamos. E o melhor, Jesus Cristo quer salvar a todos. Nesse parágrafo, nesse contexto, nós temos dois exemplos de um homem de respeito na sociedade, Jairo, que tem a sua filha entre a vida e a morte, que veio a falecer. E nós temos uma mulher anônima, desconhecida, que nós nem sabemos o nome dela, mas que enfrentava um problema que não era conhecido de todos. Possivelmente aquela mulher guardava esse sofrimento para si mesma, porque era uma vergonha falar que tinha hemorragia. Vocês vão entender por causa do contexto da época. Então essa era a situação, e nós vivemos numa sociedade de contrastes. Se nós sairmos pelas ruas, nós vamos encontrar todo tipo de pessoas enfrentando todo tipo de desafio que você possa imaginar. Eu confesso que corta meu coração profundamente quando eu vejo aqueles meninos na casa de recuperação. 11, 12, 13 anos, com seus desafios. Assim como corta meu coração em ver aqueles adultos também, jovens, adultos, idosos, enfrentando os seus dramas, os seus problemas. Se um dia você quiser ir conosco no hospital, temos tantas experiências e quantas histórias nós ouvimos, né, Nelei? Situações difíceis. Pessoas que muitas vezes estão sozinhas ali, nem seus familiares vêm visitar. Então nós vivemos num mundo de uma sociedade de contrastes, né? O mais variado possível. Pessoas sofrendo, pessoas muitas vezes sofrendo em silêncio, pessoas muitas vezes chorando no seu travesseiro à noite, e só ela chorando, ninguém sabe o porquê ela está chorando. Talvez você entrou aqui essa noite com o seu coração angustiado, perplexo diante dos desafios
que você tem enfrentado. Talvez você passou por alguns exames esse dia e de repente você foi constatado algum probleminha lá que você não esperava, não imaginava. Eu fico pensando no coração da Letícia, que logo às 6 e pouquinho da manhã vê o seu pai infartando, naquela situação difícil, desesperadora, e não podendo fazer nada, e vendo o seu pai vindo a óbito. 49 anos. Situações difíceis que nós temos que lidar no dia a dia. Quando eu recebi a notícia de que minha mãe, com 67 anos, havia falecido dentro de casa, sozinha, perdeu todo o sangue pela perna. Eu não vi a cena, mas os meus irmãos que viram, era desesperador. E ela ali morreu sentadinha no sofá. Então nós passamos por adversidades, por lutas. E esta mulher, ela toca profundamente o meu coração. A desesperança dessa mulher. Primeiro, a mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos, sem encontrar alívio em nenhum tratamento médico. Segundo, provavelmente ela já havia gasto muito dinheiro e procurado muitos médicos para encontrar a solução do seu problema e não encontrava. Terceiro, seu sofrimento não era apenas físico, mas também emocional e espiritual. Ela se sentia isolada, impura e desesperada por uma solução. Ela não podia ter contato com as pessoas. Onde ela sentava, e se alguém sentava onde ela sentou, se tornava impuro pela lei. E nessa situação que ela ouviu falar de Jesus e decidiu buscar a cura através de um ato de fé desesperada. Quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus realizava milagres, quem é este Jesus? Quem é este homem? Que ressuscita mortos, que cura leprosos, que faz paralíticos andar, que transforma água em vinho. Quem é este homem? E este homem estava passando justamente pela região onde essa mulher morava. Essa mulher é apresentada sem nome, apenas como certa mulher. Este não é um mero detalhe. E eu destaco 4 aspectos sobre o nome, principalmente no contexto judaico. Na cultura judaica, nomes são importantes. O nome carrega uma história, um significado. Essa mulher nem fala o nome dela. Segundo, os hebreus valorizavam muito a linhagem genealógica. De que genealogia? De onde você veio? De qual família? Terceiro, e para isso era necessário ter um nome específico a fim de constar na lista. Terceiro, o nome é gerador de identidade. Eu tenho um nome, você tem um nome. Meu nome é esquisito mesmo, Devair, mas foi meu pai que colocou, mas meu nome é Devair. Devair eu devo ficar, mas eu devo ir, Número 4, pessoas sem nome, indica pessoas sem identidade. Você já conheceu pessoas sem identidade? Quando eu estive no Amazonas, eu tive 4 vezes lá no Amazonas, e lá nos povos ribeirinhos você encontra ainda pessoas, e pelo Brasil afora, pessoas sem identidade. Não sabe nem quando nasceu, não tem identidade. E é triste, não é verdade? E a coisa mais humilhante é você chegar num local e você não ter uma identidade, como se identificar. E para a cultura judaica, era muito triste. E essa mulher é dita que ela, claro que ela tinha um nome, mas o autor não colocou o nome dela aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, como é importante a identificação. E aqui é necessário refletir
como Jesus tratou os sem nome. Eu tenho falado de algumas mulheres nas Escrituras que não é dito o nome delas, mas como Jesus trata essas pessoas. E como nós temos tratado aos sem nome. A sociedade está cheia de gente sem nome ou marginalizadas, vivendo nas periferias, separado. Não são reconhecidos muitas vezes. E essas pessoas merecem um tratamento especial, assim como tratamos os que têm nome. Principalmente nós, cristãos, filhos de Deus, não podemos ter preconceitos, olhar com diferenciação, mas olhar com amor, assim como Cristo olhava para essas pessoas com amor. É óbvio que muitas pessoas tocaram em Jesus, mas aquele toque foi diferente. Por isso que Jesus parou, alguém me tocou. E os discípulos falaram: Jesus, tanta gente, essa muvuca aqui, ó, muita gente te tocou. Não, tem alguém que me tocou de maneira diferente. Me tocou com fé. Agora imagina para aquela mulher, que nem em público ela podia estar, por causa do seu problema. A mulher enferma, ela não tinha vida social, e não podia ter. Ela era sozinha, em grande medida, isso era causado pela doença. Ela tinha hemorragia, ou fluxo de sangue, e ela perdia sangue. A consequência fatal do fluxo de sangue era o banimento social, pois a lei cerimonial indicava que a mulher que sofresse hemorragia constante seria considerada imunda. Hoje, claro, todos nós sabemos que todas as mulheres, a partir de uma certa idade, começam a menstruar, tem a menstruação mensal, né? Mas dura alguns dias. Mas essa mulher não cessava o seu fluxo de sangue. Era constante. Ela perdia sangue constantemente, diariamente. Imagina o constrangimento para essa mulher. Então essa mulher era considerada pela sociedade como uma pessoa, vamos imaginar que esse copo é a vida dessa mulher, né? Ela era considerada uma pessoa o quê? Imunda. Assim como a mulher samaritana, ela era considerada uma mulher o quê? Imunda, por causa do seu fluxo de sangue. Então ela não poderia ter qualquer tipo de vida social. Imagina, meus queridos, ficar confinada à sua casa. Assim como eram os leprosos nos dias de Jesus. Os leprosos não tinham vida social. Eles tinham que viver à margem da sociedade, longe das pessoas, e olha só como era constrangedor uma pessoa que tinha lepra. Toda vez que passava alguém por perto, ele tinha que gritar: imundo, imundo, ou dizendo: eu sou imundo, não se aproxime. Imagina como isso era constrangedor, humilhante. Muitas vezes, para levar comida para essas pessoas, tinha que colocar o prato e empurrar com uma vara, com um bambu, para a comida chegar para essas pessoas, porque não podiam ter contato com a sociedade. Era extremamente constrangedor, e essas pessoas se sentiam imundas. E esta mulher era considerada imunda pela sociedade, pela lei, né? Ou seja, seria afastada do convívio da comunidade, como é dito lá em Levíticos, no Antigo Testamento. Numa sociedade comunitária, ser banido da convivência social era uma maldição. Numa sociedade patriarcal, uma mulher isolada da sociedade, como se manteria? Ainda mais numa sociedade machista, ainda mais para o judeu. Muitas vezes o judeu agradecia por ter nascido um homem. Desprezavam. Muitas vezes as mulheres eram desprezadas, desvalorizadas. Então o problema da questão do desvalor das mulheres, da questão do machismo, não é de hoje não, desde que o pecado entrou no mundo. E essa mulher, então,
era considerada uma maldição. Numa sociedade patriarcal, uma mulher isolada da sociedade, como se manteria? Como é viver longe de todos, inclusive da própria família? É terrível, né? É terrível. Quem se lembra quando, nos tempos de pandemia, né, tivemos que viver isolados, né? Tivemos que fechar os comércios, a igreja, tivemos que fazer cultos online, né? Foi difícil, foi um período difícil da história, não foi? Você andava na rua, eu lembro quando, naqueles primeiros dias que começou o decreto, né, tal, e eu tive que ir na farmácia comprar uma medicação. Eu entrei na farmácia e algumas pessoas ficavam meio de longe assim. Você nem vê o vírus, né, mas parece que alguém está contaminado e pode passar aquele vírus e você morrer. E, claro que muitas pessoas morreram. Agora imagina para uma mulher dessa, há 12 anos vivendo nessa situação. Há mais um aspecto. Esta mulher, além de perder a saúde, havia perdido todas as suas posses materiais. E mais ainda, diz que esta pobre mulher sofria de um mal que lhe tornava um fardo à existência. Eu fico imaginando quantas vezes essa mulher não desejou a sua própria morte, ou tirar a sua própria vida, porque ela não podia conviver com outras pessoas. Imagina como que as pessoas sofrem quando elas vivem à margem da sociedade. Elas sofrem algum tipo de preconceito por causa da sua cor, da sua raça, da sua cultura, do seu problema de saúde ou do seu problema familiar. Como é triste isso. Como é difícil. E a gente vive num mundo assim, porque o mundo foi contaminado pelo pecado. E todos nós temos uma doença que se chama pecado, que também nos torna impuros. Por isso que nós agimos como nós agimos, por isso que nós muitas vezes, o nosso coração é miserável, por isso que muitas vezes nós somos preconceituosos, por isso que nós muitas vezes somos capazes de fazer coisas terríveis. Esse é o coração humano, esse somos nós, esse é o ser humano. Quem tem acompanhado os noticiários dos últimos dias, como é triste pensar nos dias que a gente está vivendo de seca, e ainda pessoas colocando fogo de maneira criminal, destruindo propriedades, animais morrendo, as pessoas sofrendo, pessoas perdendo suas casas. Como é triste ver a maldade do coração humano. Imagina como era triste para esta mulher. E por causa da condição social, a mulher não tinha liberdade para adorar publicamente, pois era considerada impura, e tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Não apenas deveria fugir das pessoas, mas as pessoas também fugiam dela. Por isso, ela chegou por trás, escondida no meio da multidão. Que vida triste dessa senhora, dessa mulher. Ela queria adorar, mas não podia. Por isso que ela chegou por trás. Ela foi sorrateiramente entrando no meio das pessoas, porque o seu alvo, o seu objetivo era chegar até Jesus e simplesmente nem falar com Jesus era simplesmente tocar em Jesus. Seria suficiente para ela, porque ela acreditava. A sua fé era uma fé tão convicta que só Jesus poderia resolver o seu problema. Mas ninguém, porque nem os médicos resolviam o seu problema. Quantas vezes pessoas recebem diagnósticos médicos onde não há esperança? E muitas vezes nós ouvimos histórias de milagres que nem os médicos acreditam, nem a ciência tem como se manifestar. Por quê? Porque aquilo é uma evidência de Deus, é um milagre de Deus na vida daquela pessoa que foi curada. E este era o objetivo desta mulher. Nenhum de nós é capaz de entender plenamente a condição desta mulher, porque nenhum de nós está impedido de se aproximar de Cristo. Todos nós podemos adorar a Deus e nos aproximamos dele a qualquer momento, mas na sociedade em que esta mulher vivia, ela não podia adorar a Cristo de perto, ela não podia chegar perto das pessoas.
e nem de Jesus Cristo, por causa da sua condição. Por causa da sua condição. E quando nós pensamos na nossa vida, queridos, nem eu e você somos dignos de nos aproximarmos de Deus, por causa do nosso pecado. Pecado é tudo aquilo que eu e você fazemos que desagrada a Deus. Uma mentira, um mau pensamento. Quando você deixa de fazer o bem ao próximo, você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz, você nisso está pecando. Então a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores, desesperadamente corruptos, e essa mulher se sentia nessa condição. E por causa de sua condição social, as pessoas desencorajavam a mulher. Claro, quem encorajaria a se encontrar com o mestre? Alguém impuro? Quem teria simpatia por alguém doente, em uma sociedade em que a doença era considerado castigo de Deus? A sociedade, o contexto, a cultura da época. Quem teria simpatia por um doente? Numa sociedade em que estar doente era um claro sinal de que a pessoa cometera um pecado gravíssimo. Esse era o pensamento das pessoas na época. Certa vez alguém perguntou: Jesus, esse menino nasceu cego porque os seus pais pecaram? E Jesus falou: não, esse menino nasceu cego para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele, não porque os seus pais pecaram. Imagina se os nossos filhos, fossem acometidos de doença por causa dos pecados que nós cometemos. É claro que há consequências do pecado, sim. Por exemplo, vamos pensar numa mãe que na sua gestação ela está fumando drogas todos os dias. É óbvio que aquilo vai afetar o feto, o desenvolvimento do feto, e essa criança vai ter problemas. Ok? Mas é uma consequência. Mas essa mulher, diante da sociedade que ela vivia, muitas pessoas achavam que o problema dela era um castigo de Deus, né? Ou porque ela tinha cometido algum pecado gravíssimo, e por isso que ela estava sofrendo, padecendo daquele problema de hemorragia. Então, meus queridos, aquela mulher, ela se sentia escravizada por aquela situação. Assim como o pecado, ele nos escraviza. O pecado nos escraviza, desde que nós nascemos. Mas a palavra de Deus fala que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Cristo pode nos libertar da escravidão, do pecado. E essa mulher, ela corria contra o relógio. Jesus estava passando por perto. Portanto, era uma questão de agora ou nunca. E tinha de dar certo na primeira oportunidade, já que se as pessoas descobrissem que ela era imunda, não haveria uma segunda chance. Imagina a humilhação que ela passaria diante da multidão, por conta daquela situação. Era uma corrida contra o tempo. Além do mais, ela já passara por muitas outras oportunidades e provavelmente não aguentaria esperar mais, enfrentar mais uma decepção, encarar mais um desapontamento. Ela já havia esperado 12 longos anos. Tem hora que a esperança se esgota, não é verdade? As pessoas perdem a esperança. Perdem a esperança. Você já conversou com pessoas sem esperança? Ao longo desses 27 anos de ministério, eu tenho encontrado muitas pessoas que muitas vezes abrem seu coração sem esperança. Não tem mais esperança no seu casamento, não tem mais esperança num filho talvez problemático, não tem mais esperança talvez num problema de saúde que está enfrentando, não tem mais esperança na religião, não tem esperança em Deus. Pessoas sem esperança. Constantemente nós encontramos pessoas sem esperança.
E nós temos que levar uma mensagem de esperança. E sabe, queridos, a esperança não está numa religião. A esperança não está num pastor, num padre, num papa. A esperança está em Deus, no Deus Criador, no Deus que nos conhece, que sabe da nossa dor e do nosso sofrimento. Um Deus que se importa com as pessoas, que se importou comigo, que se importa com você, que se importa com a sua dor, que se importa com as suas lágrimas, que se importa com os desprezados, com os marginalizados, e que se importou com essa mulher. O que Jesus faz? Jesus prestou atenção ao toque. Ele parou no meio da multidão e ele gastou tempo com aquela mulher. Jesus estava caminhando, indo para a casa de Jairo, porque havia uma urgência muito grande. Era o quê? A filha de Jairo estava morta, estava doente, que veio a falecer. Então havia uma urgência, e Jesus estava caminhando com os seus discípulos rumo à casa de Jairo. Mas nesse percurso apresentou uma outra necessidade. E Jesus, ele faz questão de parar. E não é porque Jesus, talvez imagine a multidão, Jesus dando atenção para aquela mulher, mas Jesus, vamos, a menina está doente, a menina está à morte, vamos, talvez sendo pressionado, mas Jesus não se leva pela pressão das pessoas. Jesus tem o seu tempo determinado, ele não se atrasa, ele vê a nossa lágrima, ele conhece realmente o que nós estamos passando, e ele parou para gastar tempo com aquela mulher que tocou nele, e que se escondeu no meio da multidão depois que tocou, mas ela percebeu, porque o texto bíblico fala que ela percebeu que naquele momento a sua hemorragia parou, o seu fluxo de sangue parou, ela sentiu isso. Eu não sou mulher, eu imagino que as mulheres possam imaginar isso de maneira muito mais clara, porque vocês enfrentam isso todos os meses. E aquela mulher sentiu que naquele momento aquele fluxo de sangue parou. Mas ela se escondeu por quê? Porque ela estava com medo. Quando a mulher foi descoberta em meio à multidão, também fica com medo. O verso 33 fala isso. E o que Jesus faz? Jesus ele olha para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. E a palavra no grego para fé é pistis, é ter profunda convicção de que Deus é provedor e doador da salvação. Aquela mulher colocou a sua fé em Jesus, reconhecendo que só Ele e somente Ele e mais ninguém poderia resolver o seu problema. E ela experimentou a cura quando ela tocou em Jesus. Jesus chama ela de filha. Filha. Enquanto a sociedade a considerava o quê? Impura. Você não pode estar no nosso meio. Você não pode participar com a gente. Você tem que ficar isolada, porque você é impura. Somente quando você tiver o seu problema resolvido, aí você pode participar do nosso meio. Jesus olha para aquela mulher e ele chama ela de filha. Filha. Coragem. Em outra versão fala: filha, ânimo. A tua fé, ela te salvou. E eu imagino Jesus olhando para aquela mulher, nos olhos daquela mulher, com amor, com compaixão. Assim como Jesus, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, ele conversava não com julgamento para aquela mulher.
Assim como as pessoas a julgavam, você é uma adúltera. Né? Por isso que ela buscava água naquele horário, porque ela não queria ser encontrada por ninguém. Mas no vilarejo onde ela morava, ela era julgada pelas pessoas. E Jesus, ele disse para aquela mulher, lembra? Se você continuar bebendo desta água, desse poço, você vai voltar a ter sede. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você continuar vivendo esse estilo de vida, isso nunca vai satisfazer. Sempre vai haver um vazio no seu coração que nada vai ser preenchido. Nem a religião, nem ninguém pode preencher o vazio do seu coração. E Jesus disse para ela, se você beber da água que eu lhe der, será dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí essa mulher disse o que para Jesus? Jesus, eu quero dessa água da vida, né? Eu quero beber dessa água. E Jesus, então essa mulher que vivia à margem da sociedade, se sentia impura. Assim como essa mulher do fluxo de sangue, ela se sentia impura. E sabe, queridos, nem um médico foi capaz de ajudar esta mulher. Assim como o nosso pecado, essa doença que eu e você tem, por isso que as pessoas morrem. Por isso que as pessoas morrem. Um dia eu e você iremos morrer. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa mulher, corajosamente, ela foi até Jesus. Assim como a mulher samaritana falou, eu quero beber desta água. E o que acontece? Quando nós vamos até Jesus, a nossa vida, ela é transformada, purificada. Porque só Jesus pode limpar a nossa vida. Só Jesus. E esta mulher teve a sua vida purificada por Jesus. Por isso que Jesus diz para ela, filha, a tua fé te salvou. Para quem está com medo, o remédio não é valentia, coragem ou determinação. Porque esses comportamentos se fundamentam no que nós fazemos. Ou como nos comportamos. Para quem está com medo, o remédio é confiança. Não no que temos ou somos, mas no que Cristo é e pode fazer. A nossa primeira reação quando nós enfrentamos um desafio é, o que eu posso fazer para resolver esse problema? E eu vou tentar, e muitas vezes eu vou quebrar a cara e aquele problema vai aumentar. Mas quando eu me humilho e falo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda. É diferente, foi o que essa mulher fez. Durante 12 anos ela tentou, tudo em vão. E todos os seus recursos acabaram. Mas quando ela decidiu ir a Jesus, tudo mudou na vida dessa mulher. Expectativa do futuro. A mulher estava lutando contra um problema de saúde dela mesma. E já se passavam 12 anos, né? Será que teria que encarar mais 12 anos? Será que ela iria suportar? Vai suportar até quando? Seu futuro era sombrio. O que Jesus faz? Cura a mulher. Em um instante o futuro desta mulher é totalmente alterado, transformado. Aquela que era impura, está pura. Ela poderia adorar a Cristo, ela podia estar no meio das pessoas. Assim como aconteceu com a mulher samaritana. O que ela fez? Ela saiu correndo na cidade para dizer para as pessoas, eu encontrei alguém que falou tudo a meu respeito. E a minha vida foi transformada. E as pessoas correram para ouvir Jesus e também tiveram suas vidas transformadas. Pergunta para a reflexão. Quantas vezes nos encontramos em situações desesperadoras, onde parece que não há esperança de mudança? Como a história da mulher do fluxo de sangue nos inspira a perseverar em nossa fé, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. A palavra de Deus fala em Hebreus,
Assim aproximemo-nos com confiança do trono da graça. O milagre não é cobrado. O presente de Deus não é cobrado. Custou um alto preço a vida de Jesus na cruz, mas nós nos beneficiamos pela graça de Deus. Então ele fala: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele disse: mas ele quem? Jesus, foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E Jesus cumpriu. Então a história da mulher do fluxo de sangue nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, há esperança em Jesus Cristo. E nós aprendemos algumas lições como conclusão. Primeiro, fé. A mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a importância de ter uma fé inabalável em Jesus Cristo, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente impossíveis. Ela acreditava que mesmo apenas tocando na orla do manto de Jesus, seria curada. Nós precisamos ter fé. Fé você não compra no mercado. Fé você não encontra numa medicação, num comprimido. A fé, ela vem de Deus. É você acreditar ou não que Deus pode resolver qualquer problema da sua vida. Segundo, persistência e esperança. A perseverança da mulher do fluxo de sangue nos inspira a persistir na busca pela cura e pela solução para nossos problemas, mesmo diante de situações impossíveis. Ela não desistiu e sua determinação nos lembra da importância de continuar buscando a ajuda de Deus, independentemente das circunstâncias. Quantas pessoas desistem diante dos obstáculos? Obstáculos sempre haverá. Precisamos persistir com esperança. Terceiro, aproxime-se de Jesus. A mulher do fluxo de sangue nos mostra a importância de nos aproximarmos de Jesus. Ela tomou a iniciativa de se aproximar dele e tocar em sua vestimenta, demonstrando sua confiança no poder de Jesus para trazer cura. E último lugar, graça e misericórdia de Deus. A reação amorosa e compassiva de Jesus nos lembra da graça e misericórdia de Deus para com aqueles que buscam com fé. Mesmo quando a mulher estava impura, de acordo com a lei, Jesus a acolheu, curou e restaurou. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas lutas, os seus medos. Deus vê suas lágrimas. Deus conhece nossas batalhas. Nós podemos estar aqui, mas a nossa cabeça, o nosso coração, pensando em situações que estamos enfrentando, ou talvez você está pensando em alguém que está passando por uma situação extremamente difícil, que tem tentado de todas as formas e maneiras buscar uma solução, e você vê que não encontra. Deus, Ele é todo poderoso ainda hoje, para fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. Precisamos de uma atitude de fé. E essa é a mensagem que temos que levar para as pessoas. Que Deus colocar no nosso caminho, mostrar para elas, olha, existe esperança em Deus, num Deus que transforma qualquer situação. Lembre-se, meu querido, eu e você nascemos com uma doença que não tem cura, e essa doença se chama pecado. É por isso que nós envelhecemos, é por isso que nós temos dor nas costas, nas pernas,
É por isso que os cabelos caem, ficam brancos. Por quê? Porque nós caminhamos para a morte. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Eu desejo que vocês vivam, né, por muitos e muitos anos. Mas existe esperança após a morte? Sim. Porque Jesus prometeu, como nós lemos em Mateus, né? Quando Jesus voltar, Ele vai separar os justos e os injustos. Os justos herdarão a vida eterna, os injustos sofrerão a condenação eterna no inferno, para sempre. Inferno não é história da carochinha. Satanás não é história da carochinha. Satanás existe e ele atua na vida das pessoas. Ele destrói a vida de pessoas. Você já viu uma pessoa endemoniada? É terrível o que Satanás faz na vida de uma pessoa. E o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, a minha pergunta é: se todos nós temos pecado, temos essa doença que nos leva à morte, existe esperança? Sim, Jesus. A minha pergunta é, não que eu deseje isso, mas se você tivesse um mal súbito hoje, você tem certeza para onde você vai? Você tem certeza para onde você vai? Só existe 2 destinos, céu ou inferno. E a palavra de Deus fala que Jesus pagou o preço para que você tivesse uma vida eterna. Não é vir à igreja, não é religiosidade, é crer em Jesus. A salvação é um presente que Jesus oferece a todas as pessoas, todos os povos, tribos, línguas e nações. Jesus oferece esse presente. Eu já paguei o preço, eu estou te oferecendo esse presente. O que você precisa fazer? Crer em mim. Essa mulher teve a sua vida transformada. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Preste atenção. Jesus não disse: a tua fé te curou. A cura foi um benefício, mas a salvação foi um presente. O que era mais importante para essa mulher? A cura ou a salvação? Claro que a cura é importante, mas Jesus disse: a tua fé te salvou. E se tem uma mulher que você vai encontrar no céu, é essa mulher. Porque Jesus disse: a tua fé te salvou. Então que cada um de nós possa ter essa certeza de que a nossa vida foi purificada pelo sangue de Jesus. Não foi pelas minhas obras que eu pratiquei, mas pela fé que eu coloquei em Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Queridos, Deus conhece o seu coração. Deus conhece os seus medos. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece os seus anseios. Deus conhece as suas dores. Deus vê as suas lágrimas. Deus se importa com você, assim como Ele se importou com aquela mulher. Mesmo tendo uma situação muito mais urgente, se fôssemos pensar, uma menina estava morta. Mas Jesus parou para dar atenção àquela mulher, porque Ele sabia que essa mulher sofria há 12 anos, que a tornava impura. E Jesus, Ele olha para ela e diz: filha, coragem, ânimo, a tua fé te salvou. E Jesus, Ele olha para você hoje, conhecendo as suas dores, as suas lutas, os seus medos, os seus desafios. E Ele quer dizer para você: filho, filha, mas você precisa dar um passo em direção a Jesus. E dizer: Senhor Jesus, eu sou pecador, eu sou indigno, eu não sou merecedor da tua graça.
mas eu me aproximo diante de Ti, porque só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode me perdoar os pecados, só o Senhor pode resolver o meu problema. Só o Senhor tem a solução para os desafios que eu estou enfrentando, ou mesmo que eu enfrentarei. E assim como essa mulher, eu me aproximo diante do Senhor, eu me prostro diante do Senhor, como clamando, dizendo: Senhor Jesus, me ajuda, por favor. Transforma a minha situação. Opera um milagre nessa situação que eu estou vivendo, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, seja uma doença, seja um problema familiar, eu não sei. Jesus, Ele é todo poderoso e Ele pode resolver, transformar a sua vida, purificar a sua vida como Ele purificou a vida desta mulher. Mas você precisa dar um passo. Isso não depende de pessoas, é uma decisão individual, não é coletiva, ela é individual. E essa foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Ao longo da vida tenho muitas decisões importantes a tomar no dia a dia, mas de todas as decisões, essa foi a mais importante. Quando lá atrás eu decidi entregar minha vida a Jesus. E uma alegria enorme preencheu o meu coração e que me acompanha até hoje. E que me dá motivação, coragem para sair nas ruas, para visitar os doentes, ó Deus, aqueles que lutam com algum tipo de escravidão, seja pelo alcoolismo, pelas drogas, e poder dizer para essas pessoas: Deus te ama, eu me importo com você, e eu estou aqui porque eu amo você, eu quero que você conheça Jesus, que transformou minha vida, que pode transformar a sua vida e que pode te libertar também. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado por todos os queridos que estão aqui, por aqueles que nos visitam. Abençoe suas vidas, seus corações, seus projetos, o futuro, Senhor. Oramos, ó Deus, pela nossa cidade também. Ó Deus, que o Senhor abençoe nossa cidade. Ó Deus, e que vidas, dia a dia, sejam transformadas. Ó Deus, por conhecer verdadeiramente o Deus vivo e verdadeiro. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.